Obrigado. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Eu fui comunicado de que tem gente lá na rua assistindo o culto. Então queria dizer que você também faz parte deste culto. O Deus que está aqui dentro é o mesmo que está aí fora. E com certeza Ele vai te abençoar. Amém? Isso, eu quero conversar hoje com vocês. E não repare muito o meu tom de voz. Eu vou estar um pouco mais moderado para falar. Então não repare não. Mas a voz está bem cansadinha. O tema da mensagem foi uma mensagem que Deus me deu essa semana. Eu ministrei no culto ontem. E vim conversar com vocês sobre este tema. Problema seu. Quem já não ouviu isso ao relatar um problema para alguém? Ao relatar um desconforto para alguém? Alguém olhou para você e disse, problema seu. Em outras, linguagem, dane-se. O problema não é meu, ele é seu. E eu descobri que qual é o maior problema e mais expressivo? O seu, o meu, porque somos nós que temos que resolver. Você está aqui fazendo uma campanha, provavelmente motivado por um problema. Você tem um problema que precisa ser solucionado, que precisa ser resolvido. Então você está em busca de uma solução. Eu quero conversar com vocês hoje sobre como solucionar um problema. Eu quero te dar algumas diretrizes, não vai ser uma fórmula, mas vai ser uma diretriz, porque eu tenho visto gente com problema demais. Você viu aqui falando de empreendedorismo, de oportunidade. Tem gente que acha que sucesso é sorte. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Ela dizia que sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não faz. O indivíduo que não quer fazer nada para alcançar o que deseja, ele não alcança e diz que o outro só alcançou porque tem, e ele é um azarado. Pois bem, eu quero conversar com vocês hoje. E se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 8. A minha tradução diz assim: por causa disso, a ira do Senhor se estabeleceu sobre Judá e Jerusalém. Ele nos fez objeto de terror, de pasmo e de zombaria, como vocês podem ver com os próprios olhos. Pois os nossos antepassados caíram à espada, e por isso os nossos filhos, filhas e esposas foram levadas cativos. Eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Nós estamos aqui com Ezequias enfrentando um problema. Ele disse: Judá e Jerusalém, ou seja, seu reino. Quem está falando aqui é o rei. O rei está dizendo sobre um reino que está em suas mãos. Ele diz: Judá e Jerusalém
estão sendo assoladas por nações estrangeiras. Se tornaram objetos de pasmo, de assombro, de dor. Nossos pais morreram à espada. Nossos filhos, filhas e esposas são levadas em cativeiro. Ezequias define aqui um problema que ele tem. Ele expõe aqui o que é que está acontecendo. Ele tem um problema para resolver. Se ele é maior ou menor que o seu, isso não vem ao caso. O que problema não interessa se é maior ou é menor. Ele é seu, precisa ser resolvido por você. Se alguém dissesse para você hoje, eu estou com câncer e você precisa pagar 100 mil reais, qual dos dois problemas é maior para você? O câncer do outro ou os 100 mil que tu tem que pagar? Os 100 mil. Por quê? O câncer é problema seu. Se hoje você precisa de um lar restaurado e quem está do seu lado precisa ver um filho livre das drogas, qual é o maior problema para você? A restauração do seu? Porque o filho drogado é problema seu. O maior problema é sempre o nosso, porque somos nós que vamos ter que equacionar. Então deixa entendermos o que é problema, porque já que aqui cada um tem o seu, o que é um problema? Problema é tudo aquilo que te traz desconforto, dano, prejuízo, dor, humilhação. Tudo aquilo que te traz algum nível de prejuízo, de humilhação, de dor, isso é considerado um problema. Tira seu sono, tira o seu apetite, tira a sua paz. Ele está te trazendo dano. Isso é problema. Não interessa se ele é dinheiro, se ele está na sua família, se ele está no seu corpo físico, se ele está na sua mente, no seu espírito. Não interessa. Se te traz desconforto, dor, humilhação, se te traz dano ou prejuízo, isso é um problema. Levando isso para a família, nós temos um agravante. O problema de um nem sempre é notório para todas as partes envolvidas. É muito comum, às vezes, uma mulher pedir ajuda e dizer: pastor, eu queria que o senhor me ajudasse no meu casamento, ele está ruim. E eu digo para ela: traga seu marido. E ela traz o marido, e ele me diz assim: pastor, está tudo legal, não tem problema? Aí ela olha e diz: tem sim. E ele diz: não tem, pastor, essa mulher é doida. Por que que ele diz que não tem? Porque para ele talvez não tenha dano, prejuízo, dor, humilhação, desconforto. Isso é algo que apenas uma das partes está, mas não é porque você não sente que não há problema. E escute só, quando o problema está fora da sua família, você pode dizer problema, mas quando o problema está na sua família, o problema é nosso. Pastor, mas quando não tem problema nenhum, é o homem que vê fantasma. Pois é, quando não tem problema nenhum e ainda assim alguém sente que tem um problema, você tem um problema. Mas ele não existe. Pois é, mas tem alguém dessa família que pensa que existe. E se alguém pensa que existe, automaticamente você já tem um emocional.
de alguém que está com as emoções doidas e precisa de um tratamento psicológico, psicoterapêutico, psiquiátrico. É ou não é? Então, se a sua mulher acha que você tem outra mulher e você não tem, ela pensa que tu tem. Então tu está ferrado como se tivesse. Entendeu como é que é complicado? Muitas famílias se destroem porque o problema nem sempre é visto por todos. Às vezes o problema, ele começa a afetar apenas uma parte dessa família. E se ele não for tratado, já já ele vai se expandir, ele vai ganhar terreno. Então nem sempre é visível para todos o que está acontecendo numa casa. Porque às vezes você dorme com facilidade, mas quem está do seu lado não consegue dormir uma noite sequer. E sabe o que é pior? Você nem sabe que sua mulher não dorme. Você nem sabe que seu filho não dorme trancado num quarto, ficando até na madrugada na internet. Muitas vezes, por você não sentir o efeito do problema, parece para você que ele é inexistente. Então, se alguém está dizendo que tem problema, se está aparecendo dano, prejuízo, dor ou humilhação, pare para dar uma olhada. Veja se o problema existe, ou veja se ele é imaginário, mas é problema do mesmo jeito, só psicológico. Segunda coisa que eu preciso falar com vocês, antes de entrar no quesito problema. Problema foi feito para ser resolvido. Se você tem, não brinca com ele, ou então ele vai destruir você. Só que preste atenção, o casal, por exemplo, quer resolver um problema. Eu tenho descoberto que tem uma coisa pior que o problema em si: a metodologia que a família usa para resolver. Ela é pior. Você quer ver? Você está pronto para sair. Você avisou a sua esposa que tem que sair às 4 da tarde. Pois é, 4 horas tu já está pronto. Homem, tu chega no quarto, ela ainda está em busca da calcinha que vai usar. O que você deveria dizer? Querida, está precisando de alguma coisa? Nós já estamos na hora. Posso te ajudar a procurar algo que de repente você não achou? Seria uma boa maneira de resolver o problema da mulher não estar pronta. Alguns maridos olham para a esposa e dizem assim: já está pronta? Você é cego, miserável. Você não está vendo que o raio da mulher nem a calcinha achou? E você pergunta para uma mulher nesse nível emocional, que ainda está confuso, que sequer achou uma peça que ninguém vai ver. E você diz: está pronta. Sabe o que você vai ouvir dela? Não vou mais. Agora eu não vou. Vai sozinho. Aí o que você diz? O que foi que eu fiz? Vou te explicar o que você fez. Imagine que a garrafa de álcool na sua casa furou. Você então, para não perder o álcool, botou numa garrafa de refrigerante velha e botou no canto. De repente alguma coisa pegou um fogo e alguém olhou aquela garrafa com água
Líquido branco numa garrafa velha de refrigerante é o quê? Claro! A pessoa está querendo apagar o... Vem aqui. Graças a Deus que essa água está aqui. Quando ele joga, o que causa? Uma explosão. Eu não sabia que era álcool. Quem botou álcool numa garrafa de... O Satanás coloca. Ele só precisa de uma distração para colocar. E pior, você imagina a expressão emocional de alguém que achou que estava pegando, sai cheio de boa vontade para apagar e joga. Quando ele vê o resultado, ele fica... Ô meu amor, vão. Gente, para que eu falei? Estava pronto, eu vi que não estava. Agora explodiu o álcool. Sabe qual é? O grande problema das famílias hoje não são os problemas, mas são os métodos que as pessoas usam para resolvê-lo. O método de solução é muito pior que o problema. É ou não é? Tá assim de gente que viu um problema no filho e vai tentar resolver, sai de lá pior e confuso. Queria ter apagado o fogo. Agora esse menino nem quer falar mais comigo. Me ajuda, Jesus. Jesus fala, cheira antes de jogar. Podia ter. Descubra se o que você está tentando fazer realmente é o correto para resolver a situação. Pastor, está parecendo mensagem de autoajuda. Não tem nada a ver com isso. Eu estou te dando informação. Já vou entrar no texto, que eu vou seguir direitinho aqui para você entender. Segundo tipo de gente que quer resolver problema é aquele que joga água no fogo. Está certo, amém? Amém? Sim, dependendo de onde jogue. Quando um bombeiro vai apagar um incêndio, ele joga água nas chamas ou na base do fogo? Onde? Porque a chama é apenas resultado daquilo que já se queima. Se ele molha a base, ele molha os possíveis materiais que podem se transformar em combustível. Tem gente que tenta resolver o incêndio jogando água nas chamas. E quando você joga água na chama, imediatamente o fogo tende a diminuir e você tem a sensação de que apagou. Mas lá por baixo, e você termina de resolver, você fala, resolvi, paguei, pronto. Uma semana depois, tu está lá tranquilo na tua casa, conversando com a sua mulher. Quem é que acontece? O fogo. Você fala, eu paguei esse miserável, paguei. Vou jogar de novo. Água onde? Nas chamas de novo. Um mês depois, outro assunto que não tem nada a ver com aquele. Eu falei, gente, que fogo ruim de apagar. Já joguei água nele, joga de novo. Quanta gente aqui já não pediu perdão 10 vezes pelo erro que cometeu para a esposa? E ela falou, perdoei, meu amor. E basta uma confusãozinha. Aquilo que você fez comigo me machuca. Querida, eu já paguei isso, apaguei.
5 vezes. Não apagou, porque ainda dói aqui dentro de minha arte. Assim, ó. É só eu olhar para você que... Ou seja, tem gente que ao invés de resolver, joga combustível. Tem gente que vai apagar com a coisa certa, jogando no lugar errado. E aí volta e meia, quem é que está lá? O tal do problema que você tinha pensado que ele tinha acabado. Então eu quero te ajudar, te dando algumas informaçõezinhas. Se você quer resolver. Quem aqui gostaria de resolver seus problemas? Levanta a mão. Isso. Baixa a mão, porque nem todo mundo levantou. Preciso fazer a segunda pergunta. Quem já se identificou tanto com o problema, criou uma intimidade, um nível de relacionamento tão íntimo, que você já não consegue viver sem ele? Levanta a mão. Isso, tem umas pessoas. Já virou assim parente do problema. Sim. Você acaba de fazer uma oração para o problema ser resolvido. Quando a pessoa, você fala, problema! Sai agora da vida dessa pessoa. E assim que você termina de orar, a pessoa fala, problema, a oração acabou, menino. Vamos embora que nós já estamos atrasados, hein? Amanhã nós temos que acordar cedo. Que cria um... Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Está assim de gente, jogando combustível no seu problema, tentando apagar de forma incorreta. Então, deixa eu te dizer como é que resolve o problema, porque está tudo aqui no capítulo 29 de 2 Crônicas, depois você pode conferir. Versículo 3. No primeiro mês do seu reinado, no primeiro ano, ele reabriu as portas da casa do... Isso. Ele fez isso quando? No primeiro mês. No primeiro mês e do primeiro ano. Em algumas traduções assim. Os primeiros dias do primeiro mês, do primeiro ano do reinado de Ezequias, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer resolver problema com facilidade? Sim ou não? Resolva no começo, assim que ele chega. Tudo é mais fácil quando você encara logo de início, seja o que for. Se você obedecer os sinais que o problema te envia antes de chegar, porque o problema não chega assim, avassalador. Ele te avisa, umas tonturas. Nossa, estou tonto. Nossa, estou com as dor. O que é isso? Nada. Nada, nada. A nada dá tontura. Eu acho que nada não dava, era nada. Nada dá pontada. Quando você vê o que acontece? Fartou. Meu Deus, por que o Senhor deixou? Deus falou, eu avisei. Lembra da... Você falou que não era? Isso se você escapar. Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte da gente. Tu ainda vai dar mole? Tá de bobeira, otário. É ou não é verdade? Se Deus quer levar a gente, você ainda vai... Escute só. Quanto mais rápido você entrar em ação para resolver o problema, no primeiro mês, do primeiro ano, nos primeiros dias, Ezequias entra em ação. Mas a primeira coisa que um problema te dá é a sensação de sua presença. Você começa a senti-lo. Ok? Eu estou sentindo. Como é que eu sinto que eu tenho um problema financeiro? Esse mês não deu para pagar todas as coisas. Eu não consegui pagar 100% do cartão. Eu só consegui pagar a metade da fatura.
esse é um sinal que me parece ter algum problema na minha área financeira. Quando meus compromissos não conseguem ser cumpridos, isso é um sinal de que eu tenho que tomar uma providência no que diz respeito à minha situação financeira. São sinais. Os sinais indicam que sua saúde não está boa. Os sinais indicam que você já não tem mais diálogo com seu marido. Seus encontros amorosos são espaços muito extensos. Você quer ir para a praia e ele para a casa de campo, ou para o campo, para um motel de montanha, e vocês não vão a lugar nenhum. Ela quer comprar uma máquina de lavar, ele uma televisão. O que é isso? Isso são sinais que indicam que o seu relacionamento conjugal, você teria dinheiro para ir à praia, você teria dinheiro para ir ao hotel de campo, você teria dinheiro para comprar a máquina, não ao mesmo tempo que a TV, mas o que acontece? Não há cumplicidade, não há companheirismo, não há conexão. O que é isso? Um indicador que um problema está se instalando. Seu filho começa a mudar um comportamento, as notas positivas caíram radicalmente. As companhias, as conversas, o vocabulário, ele vai mudando. Ele começa a chegar com a fome diferente, com os olhos de uma forma diferente. O que é isso? Isso é um indicador que diz que você está possivelmente com um problema com seu filho. Observe bem. Você vai receber sinais de que um problema está chegando. Dificilmente ele vai chegar da noite para o dia. Eu ainda não encontrei uma mulher que levantou de manhã, depois de um belo casamento, e diz: eu quero o divórcio. Ele me procura e me diz: pastor, o meu casamento acabou hoje. A mulher dele me diz: pastor, o nosso casamento está acabando, já faz 5 anos. Sinais negligenciados. Pessoas que não querem ver o que está acontecendo, não quer fazer uma leitura, obtém uma defesa de ego que faz você pensar que é capaz de resolver o problema a hora que quiser. Você melhora o seu casamento a hora que quiser. A hora que você quiser, você tem uma conversa com seu filho e ele muda o comportamento. A hora que você quiser, você paga essa dívida. A hora que você quiser, você para de beber. A hora que você quiser, você para de fumar. A hora que você quiser, você para de cheirar. A hora que você quiser, você larga essa amante. A sensação de que você está no controle de algo que você não tem o controle, que é apenas te ludibriar e fazer com que o tempo passe. O tempo vai passar até sua amante ficar grávida. E aí não adianta você largá-la mais, porque ela faz um teste de paternidade no ratinho e coloca você publicamente no escândalo. Você quer negligenciar a sua dor? Prepare-se para lutar contra um câncer. Você quer negligenciar a sua situação financeira? Prepare para se deparar com a dívida impagável. O que acontece? Ezequias não. Ele faz uma leitura, o que é? Eu tenho dor, humilhação, assombro, escárnio. É isso que eu tenho. Então eu tenho um. O
o que ele tem? Ezequias tinha um problema. E problema foi feito para ser resolvido. Quando? Você vem num culto de campanha e diz assim: amanhã eu vou resolver. Ezequias, no primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, ele toma uma E qual é a providência que ele toma? Depois de sentir o problema, ele vai tomar uma providência. Sabe o que é? Descobrir onde ele está. Descubra onde o seu problema está. Onde ele está? Pastor, ele está na minha vida conjugal. Eu não tenho problema com meus parentes. Eu não tenho problema com meus filhos. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema de saúde. Eu não tenho. O meu problema é Já descobriu onde ele está? Pastor, minha vida conjugal é fantástica. Eu estou com um problema emocional. Eu estou estressado. Estou com síndrome de pânico. Tá bom. É isso. Você já sabe onde ele está. Você quer ver? Se você começa a sentir umas dores nessa região, assim, umas dor que anda, dor fitness, uma dor que caminha, ela dói assim, perto de você, assim, aí faz um bolo assim, aí você vai no médico, e você só sabe que tem alguma coisa acontecendo, porque você tem uma dor. A dor já te indica que há sofrimento. Se há sofrimento, há um problema. Aí você vai no médico. O médico diz assim: querido, dói onde? Aí você diz: olha, dói nessa região. É aqui que dói. Você já sabe onde o problema está? Sim ou não? Ele está nessa região. Você já sabe o que é? Você já sabe o que é? Não. O médico vai fazer e vai te dizer: seu problema é gordura no fígado. Você está com problema no pâncreas. Você está com problema renal. Preste atenção. Sinta o problema. Descubra onde ele está. E agora o identifico. Eu estou com um problema financeiro? Estou. Eu já sei que é finanças. Eu estou endividado, não deu para pagar tudo. Então tá bom. Eu já sei que é minha área financeira. Mas qual é o problema? O problema é que eu gasto mais do que eu ganho. Quando você tem um problema financeiro, é a indicação que sua receita é menor do que suas despesas. Então, para você consertar isso, você só tem duas chances. Ou você aumenta a sua receita, ou você corta suas despesas. Mas qual é o problema disso? É que assumir que você vai precisar tratar pode ser mais doloroso que conviver com problema. Você quer ver? Você está endividado, seu filho estuda num colégio particular. Qual é a primeira providência que você deve tomar? Tirar o seu filho do colégio e botar em Mas aí o que é que você pensa? Esse menino não vai se adaptar. Ele estuda com o Joãozinho. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esse adolescente se adapta a qualquer coisa. Isso é igual barata. A geração que não dormia sem jantar é a nossa. Eles comem uma barra de cereal e come e dorme. Aí você não quer passar a vergonha de tirar o seu menino do colégio particular, mas não sabe a vergonha que ele passa quando uma supervisora do colégio tem que ir lá na sala dizer: fulano, vem cá. Fala para sua mãe comparecer aqui, porque já é o terceiro mês que você não paga.
Sabe qual é o problema, gente? É que quando você identifica, talvez você não gosta do que vê. E quando você não gosta do que vê, pode ser que você prefira negligenciá-lo ao invés de enfrentá-lo. Ezequias disse assim: nossos pais caíram à espada, nossos filhos e filhas foram levados a cativeiro. E eu sei por quê. Onde o problema está? Nossos pais viraram as costas para o Senhor, não queimaram incenso, não acenderam as lâmpadas, antes viraram as costas para o Senhor. Ele descobre onde o problema está. Ele descobre quem o problema é. Talvez o problema financeiro que você tem seja a falta de juízo e de equilíbrio, ou talvez uma compulsão. O perfil do endividado é esse: compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Você quer saber se você é compulsivo? Assiste Polishop. E se você sentir que quer comprar tudo aquilo, que aquela esteira que caminha transforma aquela mulher naquela Janjona, naquela Olívia Palito, tu tá doente. Junto com aquele troço que faz exercício, tem um livro que fala: para de comer, miserável. Sim. Pare e pense. O que é? Chama a família. O que é? Querido, estourou. Nós estamos com o aluguel atrasado, o cartão não pagamos tudo, entramos no cheque especial. Então a partir de hoje não tem mais Coca-Cola, é que suco. Quer tomar alguma coisa? Pega um limão na casa do vizinho e faz uma limonada. Carne. Sair para passear. Menino, se você vê uma lâmpada acesa, você apaga. Se o papel higiênico cair no chão, coloca no lugar, porque se molhar é preju. 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses depois, você convoca a família e diz para eles: nesses 2 meses de arroxo econômico, o aluguel já está em dia e só devemos R$500 do cartão. 2 meses depois, pagamos o cartão e pagamos quase tudo. Quando uma família descobre que juntas consegue resolver problema, não haverá problema que ela não seja capaz de resolver. O problema é, as pessoas não dividem. Um homem tem vergonha de dizer para a mulher dele. Eu já vi homens que perderam o emprego, ficaram apáticos, evasivos em casa, mas saíam todo dia para a mulher pensar que ele estava trabalhando. Com o comportamento dele, ela achou que ele estava traindo ela, o seguiu e o viu sentado na praça e disse: meu amor, o que foi? Ele começou a chorar. Ele disse para ela: faz 15 dias que eu perdi o emprego e eu não tenho coragem de falar com você nem com os nossos filhos. Se você não tem coragem de dividir as coisas com as pessoas mais importantes, se você compartilhar talvez 4, 5, 6 meses depois, talvez que seja 1 ano, seu casamento que estava acabado pode ser restaurado. Sua saúde que estava destruída porque foi tratada. O problema é que quando as pessoas veem, às vezes elas não gostam do que veem e fingem. Porque depois que você identifica onde ele está, onde? Por que é que minha mulher não quer fazer sexo comigo? Por que é? E quando eu descubro que o meu problema é conjugal, e em que área conjugal? Assexual. E eu começo a descobrir que minha mulher não quer fazer sexo comigo porque eu não sou carinhoso. Ela não quer fazer sexo comigo porque eu não sou romântico. Ela não quer fazer sexo comigo porque eu não tenho habilidades de atraí-la para o leito. E pior, quando eu faço sexo com ela, eu sou o único que consigo ter e ela não. Eu posso descobrir uma coisa extremamente desagradável: que eu não tenho habilidades para satisfazer uma mulher. Então é melhor eu dizer que ela é frígida, fresca.
desinteressada, sabe? Porque se deixasse eu fazia sexo com ela todo dia. Então é melhor você botar a culpa no outro porque não quer ver a sua. Porque é muito mais fácil culpar o outro do que aprender a ser romântico. É muito mais fácil botar a culpa no outro, porque quando você vai fazer a leitura do problema, você pode descobrir que o problema está em você. E se ele estiver em você, você vai precisar implementar a próxima etapa, que é o que Ezequias faz. Ele descobre uma coisa: Deus se afastou. Ele diz no verso 10: eu estou resolvido a trazer Deus de volta. Eu quero resolver o problema. Eu não vou negligenciá-lo, eu vou enfrentá-lo. Quando ele assume isso, ele vai implementar o processo para trazer Deus de volta. O que é isso, pastor? São as ferramentas. Sabe por que muita gente prefere não ver o problema? Porque não sabe como vai. Seu filho está esquisito, usando umas roupas diferentes, com umas expressões estranhas, começou a falar fino, as companhias dele também é bem esquisita, tendo uma aparência feminina. Eu estou vendo coisa, gente. Esse menino é macho. Macho. Por que é? Que é mais fácil eu dizer que ele é homem do que assumir que ele está com os traços homossexuais. Porque eu não sei como eu vou resolver. E se eu não sei como vou resolver, talvez seja melhor não mexer nesse assunto. Vamos deixar o tempo passar. Quem sabe isso conserta. Quem sabe melhora. Quem sabe não é apenas uma fase. Deixe o problema se instaurar. Deixe ele se estabelecer. Deixe ele se erradicar. Deixe. Finja que não está acontecendo nada no seu casamento. Finja que não está acontecendo nada com sua saúde. Finja que não está acontecendo nada com as suas emoções. Finja que não acontece nada com seus filhos. Que não está acontecendo nada com seus pais. Finja. Vai ser mais fácil para você? Vai. Mas espere. Espere, porque essa história não termina não. Vai ter um dia que você vai chamar seu filho e ele vai dizer: eu sou. Vai ter um dia que você vai falar: Senhor, me cura. E ele diz: isso é uma etapa que você ultrapassou quando eu te dei a oportunidade. Isso não está mais em questão. Agora pode vir. Ainda hoje estarás comigo no meu reino. Sabe quando você vai descobrir que o seu casamento vai melhorar sem você encarar? Quando o Ricardo, já ouviu falar desse cara? Ricardo. Quando esse cara carinhoso, prazeroso, atencioso, pegar sua mulher, pastor, eu amo, pastor, eu não vivo sem ela, pastor, faz alguma coisa. Aí eu chamo a desnaturada. Por que, querido? Um homem bom desse, quando eu falei isso, nunca mais eu falo isso. Uma vez eu fiz a besteira. Sabe o que a mulher falou? Pega pro senhor. Eu falei: mas ele não é tão bom assim. Não.
Pastor, eu não quero mais. Arrumei um outro homem que me satisfaz, que me realiza. Pensa ele escutando tudo isso. Eu fiquei olhando. E a primeira coisa que eu pensei, o problema é seu, maluco. E eu acho que eu estou vendo isso para mim aprender com o erro dos outros. Cheguei em casa, já fiz uma pesquisa de campo. Como é que está o índice de satisfação aqui? Se você negligenciar o problema, seja onde for, demore a extinguir essa companhia que não deve e morra numa emboscada que era para matar uma outra pessoa e nem você, mas você acabou indo no rolo. Eu gosto da postura de Ezequias porque eu estou resolvido. Eu vou implementar. Qual era o sistema para trazer Deus de volta? Santificação. Santificai-vos agora, ó levitas, tirai do santuário toda a imundícia. Vamos abrir as portas que o nosso pai fechou ou fecharam. Vamos acender as lâmpadas que os nossos pais apagaram. Vamos queimar incenso, oferecer o holocausto, estabelecer o culto. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos trazer ofertas. Vamos fazer tudo o oposto do que fizeram. Porque se fizermos diferente do que foi feito, receberemos efeito diferente. Só que agora vem a implementação. Eu acho isso legal. Eu conheço a estrutura aqui de Monte Oreb. Eu vou falar uma coisa para você. Você está com problema de casamento? Você viu que teve aqui um anúncio de evento para casais? Sim? Erras por não conhecer as escrituras. Você conhece pouco a Bíblia? Você viu anunciando um estudo? A aula inicial da abertura do seminário? Sabe o que é mais engraçado? Deus coloca diante de nós os lugares onde podemos adquirir as ferramentas para solucionarmos as coisas cujas quais não temos conhecimento. E sabe o que fazemos com a oportunidade que Deus nos dá? A implementação do processo, porque é isso que Ezequias fez. Eu sinto o problema, e se eu sinto, automaticamente eu já começo a resolvê-lo. Depois de sentir e começar a solução, qual é o primeiro processo nesse sistema? Descobrir onde ele está. Já sei onde ele está, mas ainda não sei o que é. Localizo o que é. Depois que eu localizei o que é, isso pode me dar duas opções: enfrento ou negligencio. Resolvi negligenciar, então faça a vista grossa e você vai ver onde é que você vai parar. Qual é o problema das pessoas que deixam muito tempo para tomar a iniciativa de resolver? O processo de recuperação é muito mais doloroso, ou às vezes é tarde demais. Mas pastor, para Deus tudo é possível? Sim. Quer discutir com Ele das possibilidades que Ele já te deu durante todos esses anos para salvar seu casamento? Você quer conversar com Ele sobre as vezes que sua mulher sentou e demonstrou insatisfação? Você quer sentar e conversar com Ele das vezes que Ele te tornou sensível para observar a mudança de um comportamento que você fingiu que não estava vendo? É isso? Você vai querer me convencer que na sua caminhada Deus em nenhum momento procurou uma maneira de te alertar, de te ferramentar, de te oferecer recursos para você resolver?
me perdoe. Mas eu conheço o Deus que sirvo e sei que Ele não faz isso. Ele é bom. Mas quando a sua mulher reclamou, você achou que ela via fantasmas. E mesmo se visse, você deveria saber que ela está com problemas emocionais, algum nível de insegurança, e por isso ver coisas que não estão acontecendo. E você precisa fazer com que sua autoimagem, sua autoestima, sua segurança retorne. Mas você não quis. É isso. Sabe o pior de tudo isso que eu estou falando para vocês? É que grande parte de vocês, eu não vou dizer de mim não, porque eu aprendi muito a enfrentar as coisas. Aprendi a enfrentar os problemas quando? Hoje eu levanto, tem muita coisa para resolver. Resolve. Não posso resolver, querido, pega meu carro aqui, vai lá, pega um ônibus, pega um Uber, faz isso, resolve aquilo. Final da tarde eu tive 5 pessoas envolvidas no meu processo de solução. Porque o que eu não resolvo hoje, querido, ele acumula com o de amanhã. E o pior de tudo, quando sua vida tiver uma desgraça, quando você vier procurar ajuda e nós perguntarmos, querido, onde é que está ruim? Você diz, tudo. Porque um abismo chama outro abismo. É uma reação em cadeia. Brinca com um problema financeiro, ele interfere no seu humor, mexe com sua vida sexual, desequilibra seu casamento, interfere no comportamento de seus filhos, você desanima na fé. Quando você vai fazer uma avaliação, diz pastor, eu não sei nem por onde começar. Por quê? Porque se tivesse, querido, realmente esse nódulo seu é um câncer. E aí, doutor, dá para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia? Vamos ganhar tempo para fazer uma cirurgia e remover? Não dá mais tempo. Agora já se espalhou pelo seu corpo inteiro. Você vai sair daqui hoje com essa palavra no seu coração. O problema é seu. E se ele é seu, é você que tem que resolver. Quando? Identificando quem ele, ou onde ele, quem ele é. Vou negligenciá-lo ou vou em frente? Vou buscar ferramentas para fazê-lo. Vou implementar o processo de solução. Termino aqui. Há um tempo atrás, e eu vou tratar desse assunto só para encerrar, porque ele atrai muito a atenção das pessoas. Como eu estou no finalzinho, você já está aqui há um tempo grande, e realmente aconteceu. Comecei a notar que os espaços dos encontros amorosos entre eu e minha esposa estava muito longo. Falei, querida, vamos lá. Ela falava, hoje não, amanhã nós vamos. Amanhã eu falava, e aí, filho, hoje? Ela falou, hoje não, amanhã. A senhora sabe que a senhora faz isso. Vocês acham que eu falo se fosse um problema só meu? Não sou otário. E sabe o mais engraçado? É que a gente tem cara de pau, irmão. Ela fala que é amanhã e amanhã nós estamos lá. Aí ela fala, não é hoje não, é amanhã. Aí amanhã nós estamos lá. Uma hora vai, é isso aí.
Uma hora vai. E o menino sai todo dia com fome. Homem na rua com fome parece Alien versus Predador. Lembra da cabeça do monstro? Pois é. Buscando o outro que está invisível. Se você conhece a história, sabe do que eu estou falando. Pois bem, um dia minha esposa falou: querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tá bom para tu? Eu falei: bom. Não tá lá. Ela falou: sabe qual é o seu problema, Cláudio? Você acha que sempre tem que ser, sabe, um espetáculo. Às vezes é só a propaganda, o trailer. Eu falei: mas como é que é isso? Eu vou explicar a você, meu filho. Não tem dia que é: vamos lá, isso, chegou, acabou, isso, a paz do Senhor, Deus te abençoe, graça e paz, vamos embora. Eu falei: é? Ela falou: aí funciona. Lá uma vez ou outra, aí a gente assiste O Vento Levou, um longa-metragem. Eu falei: então vamos embora, é isso aí. Você só me avisa quando é o trailer e quando é o longa-metragem, que nem é longa-metragem. Assim, a gente fala longa para impressionar o ouvinte. É na verdade. Mas é um trem mais demorado. Eu aprendi, seja o que for. Está faltando dinheiro, mulher? Não dá para gastar. Está com um problema assim? É assim que a gente resolve. Porque problema foi feito para ser resolvido. Aí você deve estar pensando agora: pastor, mas o meu problema é muito sério, ele é muito grande, ele é muito... Pois é. Teu problema não é mais sério do que Deus. Seu problema não é maior do que Deus. Agora, se você está esperando muito tempo para resolver, vai ser bem sofrido, porque você vacilão. Ainda dá tempo, eu não sei, eu não sou Deus. Sai daqui e conversa com ele hoje. Senhor, pensa numa pregação atrasada na minha vida. Amém? Olha aí, 5 anos que eu negligenciei isso. Otário. Aí, Senhor, o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância. Pois é, esse jumento que vos fala, que ignorou tudo. Essa mulher está certa de não me querer. O Ricardo é melhor que eu, assumo. Mas me dá essa mulher aí, poxa. Mata o Ricardo. Destruidor de lá. A mulher nem é dele, é minha. Sua oração deveria ser: Senhor, esse homem não é melhor do que eu. Ele pode ser até melhor do que eu sou hoje, mas eu posso ser muito melhor do que sou, porque o Senhor pode mudar a história da minha vida. Eu não aprendi a ser gentil, eu não aprendi a ser cortês, eu não aprendi a ser amigo, eu não aprendi a ser amante, mas eu aprendi agora a ser teu servo, e eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida e reacender a chama da paixão. Que o Ricardo continue vivo para despertar outras pessoas. Mas com a minha mulher, esse maluco não fica, não. Por que ao invés de dar uma sentença negativa para o outro, você não dá uma positiva para você? Diga para quem está do seu lado assim: fique esperto, o problema é seu. Graça e paz, meus amados irmãos.
Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz.